Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Estão preparados já para a prova? Já estudaram? Eita, devia ser mais para mais, né, Débora? Esperar o pessoal terminar de entrar. Vamos ter... Tem uma coisa para perguntar. O grupo 3 vai apresentar hoje? Deu muito para estudar, não? Mas tem um tempão aí ainda para estudar, né? Mas, ó, tem que vir estudando, tem que vir no pique, estudando, que é muita prova. Deixar tudo para cima, aí dá errado, né? Mas vamos lá. Primeiro, me digam aí, o que é que vocês estão com mais dificuldade nessa segunda parte, na segunda parte desse semestre? Qual é a disciplina, não? Qual é o conteúdo que vocês estão com mais dúvida? Goniometria. Mas alguém respondam aí, pessoal, para mim ter uma ideia. Goniometria é unânime, né? Goniometria. Marcha. A gente viu postura, a gente viu marcha, a gente viu goniometria, a gente viu teste de força, não foi? A gente viu avaliação de equilíbrio. Foi isso, essa segunda parte? Certo. Vamos lá. Como a gente vai ter a apresentação do terceiro grupo, do terceiro caso, na verdade, né? Terceiro grupo mais do terceiro caso, a gente vai passar para uma revisão. Tá? Vamos tentar discutir um pouquinho sobre os assuntos, alguns pontos dos assuntos, né? Porque a gente tem muito assunto. Então, eu queria que vocês discutissem aí comigo,
tá? Eu mesclei aqui conteúdo com algumas questões para a gente dar uma discutida. E aí eu quero que vocês discutam junto comigo. Vamos lá. Vamos analisar essa questão, tá? Se eu tenho um teste, quando eu vou fazer uma avaliação do equilíbrio, tá? De um paciente. A gente sabe que existe alguns testes que avaliam o equilíbrio do paciente, não é isso? Vamos começar, quero começar perguntando a vocês o que é o equilíbrio. O que é equilíbrio? Quem lembra a definição de equilíbrio? Vamos lá, quero que vocês participem. Definição de equilíbrio. Isso, Jéssica. Então, para a definição de equilíbrio, a gente tem dois pontos bem importantes, tá? Então, o equilíbrio é aquela capacidade do indivíduo que ele tem de manter o centro de massa na base de apoio. Então, a gente tem esses dois pontos importantes na definição de equilíbrio, que é o centro de massa e a base de apoio, que a gente usa essa abreviatura, tá? O centro de massa e a base de apoio. Então, o equilíbrio é a capacidade da gente manter o quê? O centro de massa dentro da base de apoio do corpo, não é isso? Então, existe um limite nesta base de apoio, e esta base de apoio também chamada base de suporte, tá? Alguns livros chamam base de apoio, alguns livros chamam base de suporte. Existe um limite nessa base, que é o limite que a gente chama de limite de estabilidade, que ele fica próximo o quê? Do comprimento entre a distância entre os ombros, a distância entre os quadris. Então, é a distância entre os dois membros inferiores. Nessa distância entre esses dois membros inferiores, já a gente tem esse limite dessa base de apoio, tá? Essa base de suporte. Quando a gente desloca esse centro de massa, que é a resultante dessas forças que agem sobre o corpo, e ela é projetada lá no chão, quando a gente desloca esse centro de massa e ele fica dentro desse limite de estabilidade, a gente tem a manutenção do equilíbrio. Toda vez que esse centro de massa ele ultrapassa esse limite de estabilidade, a gente vai ter o quê? Um desequilíbrio. Aí o paciente ele desequilibra e existe o risco dele cair. Aí uma outra coisa que eu quero perguntar a vocês, decorem isso, que muito provavelmente isso é questão de prova, tá? Quais as estratégias que o corpo usa quando a gente perde o equilíbrio? As estratégias que o corpo usa quando a gente perde o equilíbrio. Exatamente. A gente usa o tornozelo, quadril e o passo. Exatamente nessa ordem, tá? Então, o corpo primeiro ativa o quê? Os músculos do tornozelo, depois, se esse desequilíbrio é muito grande, ativa os músculos do quadril, e se é ainda maior esse desequilíbrio, ele ativa o passo, tá? A musculatura da perna que faz com que a gente dê um passo.
Então, essas estratégias nada mais são do que ativação muscular para evitar que a gente caia. O corpo, ele lança mão dessas estratégias. Lembrando, a estratégia de tornozelo, ela tem um componente que toda vez que a gente é jogado para frente, quem ativa são os músculos de trás do tornozelo, tá? Então, gastrocnêmio, o sóleo. Toda vez que a gente é jogado para trás, quem ativa são os músculos da frente do tornozelo, especialmente o tibial anterior, que vai ativar, tá? E aí vai subir na musculatura da perna também. Então, se eu sou jogado para frente, ativa essa parte posterior. Se eu sou jogado para trás, ativa a parte anterior. É o contrário, tá? Na estratégia do quadril, não. Na estratégia do quadril, ela é igual. Então, toda vez que eu sou jogada para frente e eu lanço mão da estratégia de quadril, o que ativa são os músculos da parte da frente do quadril. Ou seja, a gente tem aqui o quê? Quadríceps, não é isso? Toda vez que eu sou jogada para trás, o que ativa quando eu estou utilizando a estratégia de quadril são os músculos de trás do quadril. Então, principalmente, a gente tem ali os isquios tibiais que são ativados. Então, enquanto em tornozelo é o oposto, lá em quadril a gente tem, toda vez que vai para frente, ativa os músculos que estão na frente. Toda vez que vai para trás, ativa os músculos que estão atrás. Entendido isso? Pronto. Então, se eu colocar lá na prova, paciente perdeu o limite de estabilidade e foi acionado a estratégia de tornozelo, paciente foi empurrado para frente. Diante disso, ele ativou o músculo tibial anterior, que é o músculo que está na parte da frente da perna. Está correto? Falso, não é? Exatamente. Então, está falso. O músculo que vai ser ativado é o que está atrás, gastrocnêmio e sóleo, tá? Então, fiquem atentos a essas estratégias que a gente tem lá para manter o equilíbrio. E aí, diante disso, a gente tem os testes que a gente avalia o equilíbrio, né? Então, vamos ver a questão. Teste realizado amplamente na prática fisioterapêutica para avaliar o equilíbrio estático, ou seja, existe equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é aquele em que o indivíduo ele fica parado e a gente avalia se ele consegue se equilibrar parado. E equilíbrio dinâmico é aquele em que o indivíduo ele se movimenta e eu avalio se ele mantém o equilíbrio durante esse movimento. Então, o paciente, voltando à questão, o paciente deve estar em ortostatismo, apoiado com uma perna na frente da outra, próximas à linha média, olhos fechados, e o terapeuta observa as oscilações de tronco. Que teste é esse? Que a gente avalia esse equilíbrio estático? Romberg sensibilizado, não é isso? Se os dois pés estivessem um do lado do outro, a gente tinha que teste o de Romberg simples. Exatamente. Então, esse é o teste aqui que a gente tem de Romberg sensibilizado, não é isso? A gente também tem um outro teste, né? Que é o sistema de scoring erro, que avalia o equilíbrio. Então, esse sistema aqui, a gente faz a avaliação mais minuciosa daqueles 3 sistemas do corpo que estão envolvidos no equilíbrio. Quais os 3 sistemas do corpo que é responsável pelo equilíbrio, minha gente? Isso é importantíssimo saber.
Exatamente, Vinícius. Então, nesta avaliação aqui, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de qual sistema estaria alterado. Então, lembrem de uma coisa: toda vez que eu coloco uma superfície instável para o paciente ficar em cima, ou seja, aquela superfície que é difícil ficar em cima, eu estou avaliando o sistema proprioceptivo, tá? Então, se eu colocar ele em cima desse emborrachado, eu estou avaliando o sistema proprioceptivo. Estou direcionando um pouco mais minha avaliação para esse sistema. E se eu avalio ele no solo mesmo, eu direciono mais minha avaliação para o sistema visual e para o sistema vestibular. E aí, agora eu vou ver se o paciente ele desequilibra mais com o olho aberto, se desequilibra com o olho fechado, para mim ter uma noção se o que está mais comprometido é o sistema visual ou se o que está mais comprometido é o sistema vestibular. A gente também tem um teste que avalia o equilíbrio dinâmico, né? Que é o TURG Test, né? Que no inglês chama Time Up and Go, que é a sigla TUG, TURG Test. Nesse teste, a gente vai pedir para o paciente sentar numa cadeira, levantar, andar por uma faixa de 3 metros, dar meia volta, voltar, e ele... deixa eu pegar a folha para aqui, e ele se sentar em cima dessa cadeira novamente, tá? E assim eu vou avaliar em quanto tempo esse meu paciente faz esse percurso. Então, tanto estou avaliando a parte de marcha com esse teste, como eu estou avaliando a parte de equilíbrio com esse teste. Aí eu pergunto a vocês, geralmente é considerado normal o paciente levar quanto tempo nesse teste? Me digam aí, quem lembra? Exatamente, Ana. Em torno de 10 a 12 segundos ele levar realizando esse teste, é considerado um paciente que ele não tem risco de queda. E, por último, a gente tem a medida de avaliação de alcance funcional, né, que eu boto na parede uma fita métrica e eu peço para o meu paciente projetar o tronco para frente para me avaliar o quanto ele consegue se deslocar. Aí eu pergunto a vocês, que estratégia a gente está avaliando aqui? Que estratégia de equilíbrio a gente está avaliando aqui? Quadril, não é? Então, com essa avaliação, tenho mais ou menos uma ideia se o meu paciente ele tem uma boa estratégia de quadril ou se ele não tem uma boa estratégia de quadril. E aí, os pacientes que não têm uma boa estratégia de quadril, ele não consegue deslocar muito, ele tem um deslocamento menor do que 15 centímetros, não é isso? Vamos agora para avaliação da perimetria. Já estou dando a resposta. Avaliação do edema. Então, quando a gente tem um paciente que a gente precisa ver algumas medidas antropométricas, que aí dentro de medidas antropométricas a gente entra várias medidas, né? Medida de comprimento, a gente entra medidas de dobras cutâneas, medida do tamanho do osso, das estruturas ósseas, medida de circunferência, e aí especificamente a medida de circunferência é chamada de quê, minha gente? Me digam aí, medida de circunferência a gente chama o quê? Quando a gente vai ver a circunferência do membro, exatamente, a perimetria, não é isso? Então, a perimetria ela é utilizada para avaliar o quê? A gente avalia o que com a perimetria? Edema e o trofismo muscular, né? Ou seja,
O que seria hipertrofia? Seria um paciente com aumento na massa muscular, que é o que a gente vê em academia, aquele povo lá bombado, tem um músculo com a massa maior, e a diminuição seria a atrofia, tá? Uma hipotrofia diminui, a atrofia é uma diminuição muito brusca, que a gente chama dessa massa muscular, tá? Então, a detecção de edemas é realizada através da... Vamos lá? Através da, todo mundo já disse, perimetria, não é isso? Enquanto a de membros inferiores, exatamente, discrepância é utilizada quando há suspeita de diferença no comprimento dos membros inferiores, né? Então, a gente usa as medidas de discrepância. Então, para vocês verem a diferença de um músculo com hipertrofia, aumento de massa, e com atrofia, tá? Diminuição bem brusca. Essas medidas que a gente utiliza de perimetria, a gente pode utilizar em tórax, e aí no tórax, qual é o objetivo no tórax? De eu avaliar aqui o tórax. Quando eu vejo essa perimetria aqui do tórax, qual é um dos meus objetivos de ver? Eu vou estar vendo edema em tórax, expansão, não é isso? Exato, Vinícius. Então, no tórax, a gente vê para ver se o indivíduo ele consegue expandir quando puxa o ar. Então, toda vez que ele puxa o ar, e eu posicionei minha fita, deixa eu ver se eu consigo ver aqui para sair. Eu posicionei minha fita lá no tórax do paciente, tá? Fica lá posicionada, tá? No tórax do paciente. Toda vez que eu puxo o ar, ó, a fita, ela aumenta e diminui o comprimento. A fita tá aqui, eu puxo o ar, ó, ela vem para cá. Tá? Então, toda vez que eu puxo o ar, ela vai aumentar e diminuir o comprimento. Então, eu preciso ter um aumento em torno de 2 a 5 centímetros nesse comprimento, para ver que eu tenho uma boa expansibilidade lá no meu tórax, tá? A perimetria, eu acho que todo mundo aqui já está craque, né? E pelos vídeos que me enviaram, todo mundo fez certinho. Então, perimetria, a medida da circunferência, o que é que eu preciso ter cuidado? Quais os cuidados que tem que ter para fazer essa medida aqui? Vão aí dizendo os cuidados. Isso, mesmo relaxado, tenho que alinhar a fita, então ela tem que ficar bem retinha, não assim enviesada, mas bem retinha. Não pode apertar a fita, exatamente, tá? Fica só acoplada. O membro tem que estar despido para me avaliar. E a primeira coisa que eu faço é medir, marcar os pontos anatômicos e fazer as demarcações dos centímetros abaixo desses pontos, não é isso? Então, eu posso medir o braço de 5 em 5, de 8 em 8, de 10 em 10 centímetros, assim como lá na perna, tá? Então, vocês viram que a gente encontra um ponto e faz 2 marcações abaixo dele. E se eu tenho uma linha aqui mesmo no meio, eu faço 2 acima e 2 abaixo. Ah, mas se eu precisar medir o membro todinho, eu posso ir de 5 em 5 no membro todinho, desde que dê certo as medidas das extremidades, tá? Todo mundo já aprendeu aqui perimetria, né? Então, eu marquei os pontos extremos e agora no meio deles eu vou marcar os demais pontos. Vocês estão vendo a tela, não? Vocês não estão vendo a tela?
Vocês já estão vendo meus slides? Agora não é para mais Oi? Não está mais aparecendo tu. A não ser que tem que tirar a fixação do slide. Acho que alguém apresentou. Eu acho que foi, que eu tive que retomar aqui a apresentação. E agora, tá dando certo? Eu continuo sem te ver. Sem me ver? É. Gente, fica aparecendo um quadrinho com a Herta e o outro com o slide. É só clicar no slide que vai aparecer. Tentem aí. Eu acho que alguém tinha colocado para apresentar, que eu tive que retomar a apresentação, mas eu acho que agora dá certo. Pronto, deu certo aqui. Eu tirei a fixação. Em membro inferior, a mesma coisa, né? A gente faz, encontra os pontos anatômicos e a partir dele faz as demarcações de 5 em 5, de 10 em 10 ou de 8 em 8. Se eu colocar lá na prova, paciente sofreu uma lesão no tornozelo, tá? E aí eu posso colocar um caso clínico, vocês não se atentem a paciente com entorse de tornozelo, eu não estou querendo que vocês saibam o que é isso, porque eu estou querendo que vocês saibam o que é avaliar, tá? Paciente com entorse de tornozelo evoluiu com um edema no tornozelo e precisa ser avaliado. A melhor forma de fazer essa avaliação é fazendo uma perimetria da linha do joelho até a linha intermaleolar. E aí, o que vocês me dizem? Não, não é isso? Melhor forma é fazendo a perimetria em 8, não é isso? Do tornozelo, porque vocês vão pegar o edema que realmente está aqui no tornozelo. Exatamente. E, para finalizar, a gente tem as medidas de discrepância, não é? A gente tem a medida de discrepância real e discrepância aparente, que a gente vê, ela serve para ver o comprimento do membro, se a gente tem um membro diferente do outro, ou seja, minha perna direita é menor que minha perna esquerda. Como é que eu vou ver isso? Através da medida de discrepância. Ou se, na verdade, é o meu quadril, minha pelve que está inclinada. Então, não é meu membro que é um menor que o outro, é minha pelve que está inclinada. Esse aqui dá para vocês verem, um embaixo e outro lá em cima. E aí dá a impressão que eu tenho um membro menor que o outro, tá? Quando eu vejo lá da espinha ilíaca para o maléolo medial, eu tenho uma medida de discrepância real. E aí, se vocês quiserem fazer uma associação, é real por quê? Porque eu estou vendo realmente o comprimento aqui que vem no membro, tá? Por isso que é real. E aparente, uma medida aparente, tá? Entre aspas, pelo nome aparente, seria o quê? Seria uma medida que vem lá do umbigo para os maléolos. Então, não é do membro em si, mas sim lá do umbigo para os maléolos. Então, se não é lá do membro mesmo, eu não estou vendo a diferença entre os membros, mas eu estou vendo a diferença na pelve. Então, dá para fazer essa associação, não é isso? A gente saber o que um avalia e o que outro avalia. Se aqui eu estou vendo realmente o comprimento do membro, eu sei que eu vou ver se tem um membro mais curto que o outro. Mas se aqui eu estou vendo uma medida que vem lá do umbigo para o maléolo, eu não estou conseguindo pegar a distância do membro. Então, eu vou estar vendo, na verdade, se a pelve está inclinada. Só um minuto.
Em questão 3, resolveu dar bullying aqui na gente. Seria uma questão. Então, vamos lá para a questão 3, tá? Questão 3. Agora a gente vai partir para a avaliação postural, tá? Quando não cuidamos da nossa postura, podemos provocar alterações em nossa musculatura que desencadeiam desvios posturais. Como é chamado o desvio lateral do plano frontal do corpo, da coluna, tá? Como é chamado esse desvio? Quem sabe me dizer a resposta? Escoliose, não é? Exatamente. Então, o que é postura, minha gente? Quem sabe me definir postura? Postura é o alinhamento das partes do corpo, não é? Quando a gente tem o corpo alinhado, exatamente, e de forma que a gente tenha um equilíbrio no funcionamento das estruturas do corpo para não sobrecarregar e gerar tensão. Exatamente, Vinícius. Então, a gente tem um alinhamento das estruturas do corpo de uma forma coordenada e em equilíbrio para não sobrecarregar o sistema neuromúsculo esquelético. E assim a gente não teria nenhuma lesão. Seria o ideal, seria perfeito para a gente. A gente não teria nenhuma lesão, a não ser que a gente levasse uma pancada, um trauma, um acidente. O que a gente pode ver em postura? Então, o que você poderia cobrar em postura numa prova? Não só eu, mas o que a gente vê em postura em provas de concurso para a vida, tá? Então, para a vida, a gente pega muita questão de concurso relacionada aos desvios posturais. Então, eu preciso saber o que é valgo, o que é varo, né, que é um desvio postural, valgo quando os joelhos estão próximos, varo quando os joelhos estão distantes. Eu preciso saber essas alterações na minha postura para quando na questão lá sair, paciente apresenta ou colocar uma imagem do paciente, na prova eu posso colocar uma imagem do paciente e pedir para vocês avaliarem ou definir o que é esse desvio. O valgo, o que consiste? É quando os joelhos estão separados. Isso é correto? Então, são essas questões de postura que a gente pode encontrar, tá? A gente precisa entender qual é as alterações posturais para saber avaliar um paciente e para saber fazer uma prova. Então, quando eu pego assim uma imagem de um paciente, eu vou descer desde a cabeça até os pés para ver o que está tendo de avaliação, de alteração postural. Ou eu vou subir desde os pés até a cabeça para ver o que está tendo de alteração postural, tá? Então, esse paciente aqui, ele tem uma escoliose, não é isso? Como é que eu consigo ver essa escoliose? O que é que indica a vocês que esse paciente tem uma escoliose? Me digam aí. A coluna em S, não é? Aqui a gente dá para ver que essa coluna está em S. O que mais indica que tem uma escoliose? Aqui, ó. A inclinação do ombro, exatamente. A escápula, né? Paciente com escoliose, ele apresenta a escápula o quê? Ao lado, aquela escápula mais alta, não é isso? Exatamente. Aqui, ó, esse espaço aqui, como é que a gente chama? Ai, que deu mal aqui. Esse espaço aqui, como é que a gente chama? Triângulo de Tales, não é isso? Exatamente.
triângulo de Tales. Então, o paciente com escoliose, ele vai apresentar uma diferença entre o triângulo de Tales de um lado e de outro. Então, isso me indica a escoliose, tá, do paciente. Quando o triângulo de Tales está aumentado do lado esquerdo, eu sei que a curvatura está voltada o quê? Para o lado contrário. Tá? Então, esse triângulo de Tales aqui, ele me indica ele dá uma noção de como está essa escoliose no paciente. Vamos passar. Esse triângulo de Tales, ele é avaliado, essa escoliose, ela é avaliada através de um ângulo que a gente chama de ângulo de Kolbe, tá? Então, esse ângulo é um ângulo que ele é verificado através de radiografia e, a partir desse ângulo, o médico ele vai diagnosticar se o paciente realmente ele tem uma escoliose, se essa escoliose ela é leve, moderada ou severa. A partir da angulação que ele encontra, tá? Nesses segmentos que estão desviados da coluna. Então, isso aí é através de exames de imagens. Quando eu tenho um desvio de 10 a 20, eu tenho escoliose leve. Quando esse desvio vai aumentando para 20 a 40 graus, o ângulo, eu tenho escoliose mais moderada. E quando a gente tem um ângulo de 40 a 50 graus, a gente já entra no escoliose severa, que é aquela escoliose que precisa de cirurgia. Tá? Então, é esse ângulo aqui que me diz que grau de escoliose o paciente tem, se ele tem uma escoliose. O ângulo, quando as vértebras, elas começam a se desviar. A gente tem um teste, que é chamado de teste de Adams, e esse teste ele vai avaliar se o paciente ele tem escoliose. Então, a gente vai pedir para o paciente fazer uma flexão de tronco para frente, e a gente vai ver se sobe uma gibosidade aqui, tá? Então, quando a gente vê essa presença dessa gibosidade, aí a gente identifica que esse paciente, ele tem uma escoliose, tá? E as demais curvaturas? As demais curvaturas, elas também podem ser alteradas, né? A gente tem lá na cervical e na lombar um aumento dessas curvaturas que a gente chama de hiperlordose, e lá na torácica a gente pode ter um aumento que a gente chama de hipercifose, tá? Então, se essa curvatura aumenta acima de 50 graus, a gente tem uma hipercifose. Se ela aumenta acima de 58 graus, a gente tem uma hiperlordose, tá? E aí, aqui varia só um pouquinho entre homem e mulher, porque homem é em torno de 54 graus, já a mulher 58. Mas é o aumento dessas curvaturas que a gente utiliza o nome antes hiper. Então, se eu colocar lá na prova, paciente chegou sentindo muita dor nas costas, foi diagnosticado com comprometimento da curva lombar, com aumento dessa curva lombar. O aumento dessa curva é chamado de lordose. Está correto? Errado, não é isso? Então, é hiper, tá? A gente encontra muito hoje ainda pessoas dizendo, eu tenho lordose. Tem, todo mundo tem lordose, tá? Curvatura fisiológica da gente. É o hiper, que é o aumento. E quando essas curvas somem, como é o nome que a gente dá? Quando a gente tem a diminuição da curva, qual é o nome que a gente dá? O paciente diminui e a coluna fica reta lá, sem a curva. Retificação, exatamente, Liliane. Então, a retificação é quando desaparecem essas curvas, tá? E a avaliação postural, ela é feita o quê? Utilizando
um fio de prom. Ela pode ser feita utilizando fio de prom, pode ser feita através de gravações, ela pode ser feita através de análise com uma grade, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado para avaliação, que é o cinematográfico, né? Que a gente tem. Então, todas essas avaliações, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar as estruturas que estão desviando da linha média do corpo. Então, a avaliação postural nada mais é do que é você encontrar as estruturas que estão desviadas dessa linha média. Então, o ombro está muito para a direita, desviou mais, eu tenho uma alteração postural. O ombro está muito para a esquerda, eu tenho essa alteração postural. Vocês aqui têm dúvidas sobre a avaliação postural? Não, não é? Então, lá na cabeça, eu vou observar se a cabeça ela está para frente, anteriorizada, se ela está para trás, posteriorizada. Eu vou observar se o queixo ele tem uma protração para frente ou uma retração para trás. O ombro, eu vou observar também se ele tem uma protração para frente ou uma retração para trás. As escápulas, eu vou observar se elas estão rodadas, se elas estão superiorizadas para cima, se elas estão para baixo, se elas estão aduzidas, tá? Ou se elas estão abduzidas. Eu vou observar no umbigo, se o umbigo ele está desviado do centro do corpo. Eu vou observar também o quê? Se o paciente ele tem um aumento aqui nesse ângulo do braço. Vocês lembram o nome desse ângulo? O ângulo que a gente faz aqui no cotovelo, ângulo de carregamento. Então, eu vou observar se ele tem um aumento, né? Que aí também me diz que se seria um valgo ou um varo ali no cotovelo, tá? A gente pode utilizar essas definições. Eu vou observar lá no quadril o quê? Se o meu quadril está para frente ou está para trás. Então, se ele está anteriorizado e posteriorizado. Estudem isso, que muito provavelmente isso aí eu vou cobrar, tá? Quando o quadril ele está anteriorizado, quem é que anterioriza o quadril, minha gente? Isso aqui é a avaliação postural que todo mundo tem que saber. Para anteriorização do quadril, quem é os músculos que puxam o quadril para anteriorização? Ninguém sabe? Lá na imagenzinha que tem para vocês de avaliação postural, tem, tá? Então, na anteriorização, ó, eu tenho o meu quadril que ele está rodando para frente. Se ele está rodando para frente, as espinhas ilíacas antero-superiores estão indo para baixo. Por quê? Porque o quadril está rodando para frente, tá? Então, elas estão descendo para baixo. Quem está puxando elas para baixo são os músculos que estão na parte da frente da coxa. Então, o ilho, psoas, o quadríceps vai puxar essas espinhas ilíacas para baixo, tá? E eu tenho a parte de trás, porque a parte da frente vai para baixo e a parte de trás sobe para cima. Essa parte de trás que sobe para cima, quem puxa é os músculos paravertebrais, tá? Então, na anteriorização de quadril, aprendam isso. Eu tenho os músculos da parte da frente da coxa e os paravertebrais atrás que puxam o quadril para a anteriorização. E na posteriorização, é o contrário. Na posteriorização, tá? Eu tenho lá minha pelve, ela vai fazer isso. Na posteriorização. Então, se ela vai fazer isso, os músculos que estão aqui na frente é que vai puxar ela para cima, que é os abdominais, e os músculos que estão atrás no quadril, tá? É que vai puxar ela para baixo.
especialmente os isquiotibiais, puxa ela para baixo, tá? Então, como a pelve ela tem a parte da frente e da trás, a gente sempre vai ter músculos na frente e atrás que está puxando ela quando ela vai para anterioriza ou posterioriza. Vocês entenderam isso? Ó, na anteriorização, vamos tentar entender para não decorar, tá? Eu tenho uma pelve aqui, tá? Digamos que isso aqui sou eu. Então, eu peguei aqui minha pelve, tá? Estou na minha mesma posição, tá? Aqui, ó. Na anteriorização, ela vai fazer o quê, ó? Tá? Eu estou anteriorizando. Quando eu anteriorizo, eu faço isso. Se a pelve faz isso, os paravertebrais aqui atrás é quem está puxando, e os músculos aqui da frente, ó, da coxa, é quem está puxando a parte da frente para baixo, porque a pelve está fazendo isso. Tá? Ela está inclinando aqui para frente. Então, eu tenho o ilho, o psoas e o quadríceps puxando ela aqui para frente e os paravertebrais puxando aqui a parte de trás. Tá? E na posteriorização, é o contrário, ó, o que é que a pelve faz? A parte da frente vai para cima e a parte de trás vai para baixo. Quem puxa a parte da frente é quem está lá no abdômen, puxa ela aqui para cima, e quem puxa a parte de trás aqui para baixo é os músculos que estão na coxa atrás, tá? Então, são os músculos, especialmente os isquiotibiais, que estão puxando. Entenderam? Pronto. Isso aí, muito provavelmente, eu vou cobrar de vocês, tá? É só vocês tentarem entender esse movimento aqui da pelve no corpo do indivíduo. Isso, anteriorização e retroversão, né? Quando ela posterioriza, é a retroversão. Exatamente, André. A gente tem a anteriorização, retroversão, ó, é quando ela posterioriza, tá, André? Anteriorização e retroversão não é a mesma coisa, tá? Anteriorização é o que a gente chama de anteroversão, tá? Retroversão é a posteriorização da pelve. Então, quando ela anterioriza, a gente tem a anteroversão. Quando ela posterioriza, a gente tem a retroversão, tá? Na pelve. Quanto à avaliação agora de força, tá? Muscular. Então, o que é importante a gente saber de força? Eu preciso saber de força que, primeiro, o que é força? Quem sabe me dizer o que é força? Força é a produção de quê? Mas o músculo é a produção de quê? Força. Força é a capacidade que o músculo tem de produzir tensão, não é? Ou seja, a capacidade que ele tem de se contrair. Lembram que o teste a gente avalia contração? O paciente contrai, o paciente já consegue vencer gravidade, se ele não consegue vencer gravidade, não é isso? Então, essa capacidade que ele tem de gerar essa tensão no músculo, ou seja, de produzir essa contração, a gente chama, tá, de força muscular. Essa capacidade que ele tem de produzir essa força de uma forma sustentada, ou seja, por muito tempo,
a gente chama de resistência. Então, eu consigo segurar um peso muito grande por muito tempo, gerando força, tá? Meu músculo contraindo lá por um bom tempo. Eu chamo isso de resistência. É a produção dessa força de uma forma prolongada e o indivíduo não se cansa, tá? Isso é a resistência do indivíduo. Para me gerar essa força, eu preciso de algumas coisas. Então, para me gerar força, eu preciso que esse músculo contraia. E para esse músculo contrair, eu preciso que, voltando lá para a fisiologia, né? Vamos lembrar um pouquinho da fisiologia bem rapidamente. Para o músculo contrair, né? Ele vai precisar que venha um neurônio lá do sistema nervoso, que esse neurônio chegue lá na fibra muscular, e essa fibra muscular, ela provoca um deslizamento entre os feixes de actina e miosina, não é isso? Vocês lembram disso? Eu dei isso em aula. Vocês estão lembrados disso? Então, o bam da produção da força, da contração muscular, é esse deslizamento desses feixes de actina e miosina. Mas que para que isso aconteça, eu preciso lá que o sistema nervoso mande a informação, que a gente chama potencial de ação, né? Para que chegue lá na fibra e que isso gere um disparo lá na fibra e a gente tem esse deslizamento da actina e da miosina uma sobre a outra. Quando esses feixes de actina e miosina eles deslizam, então o indivíduo ele consegue o quê? Gerar contração muscular. E contração muscular é força, tá? Então, toda vez que eu consigo estar gerando essa contração muscular, eu vou conseguir ter força. Se eu não tiver contração muscular, eu não tenho força. Por isso que lá naquela escala, a gente tem uma pontuação 0 que avalia nenhuma contração muscular. Então, é aquele paciente que não tem força, tá? Ele não tem nenhuma contração muscular. Então, é interessante eu saber isso. Outra coisa, existe alguns tipos de contração muscular. Lembram que eu passei para vocês? Quais os 3 tipos de contração? Quem lembra? Os 3 tipos de contração muscular. Concêntrica, isométrica, isso, isotônica, que é a concêntrica, e qual é a outra? Excêntrica, não é isso? Então, a isométrica é quando? Quando é que a gente tem uma contração isométrica, tá? A contração isométrica é quando o indivíduo ele produz essa tensão muscular, essa contração muscular, mas ele não altera o comprimento do músculo. Isso é o que a gente chama de contração isométrica. E a concêntrica? O que é uma contração concêntrica, o que é uma contração excêntrica. Na contração concêntrica é quando o indivíduo ele consegue produzir essa contração, essa tensão no músculo, mas para isso ele diminui o comprimento do músculo, tá? Então, na concêntrica, a gente diminui o comprimento do músculo. O indivíduo, ele produz mais força do que o peso que ele está segurando, tá? Ele está segurando lá um peso, mas a força dele é maior. E na excêntrica? A excêntrica é essa capacidade que o indivíduo tem de produzir tensão e contração no músculo, só que agora ele não diminui o comprimento, mas ele aumenta o comprimento, tá? E aí a gente chama de contração excêntrica. No caso da excêntrica, quando eu estou lá com peso, esse peso ele tem mais, a resistência ela é maior do que minha força, tá? Então, minha força aqui ela é menor do que esse peso que eu estou segurando lá na excêntrica. Vocês entenderam?
Então, tem o concêntrica, aquele músculo que se encurta e produz força. Excêntrica, aquele músculo que ele aumenta o comprimento e produz força. Isométrica, aquele músculo que ele não altera o comprimento e produz força do mesmo jeito. Então, a gente precisa entender esses tipos de contração muscular. E aí a gente tem a escala de avaliação da força, né? Então, a escala de avaliação da força, ela vai avaliar 5 graus. Eu acho que todo mundo já decorou. Vocês já decoraram esses graus de avaliação? Todo mundo já decorou? Raíza, não acredito que você ainda não decorou, Raíza. Pois vamos decorar agora, Raíssa. Então, a gente tem 5 graus, né? Que vai de 0, 5 graus com força, na verdade, que são 6 graus, que vai de 0 a 5. Ah, muito bem, mas tá boa de resposta, né, Raíssa? Então, a gente tem esse... Exatamente, é o correto mesmo. Tá certíssima. Todo mundo já aprendeu. Eu fiz a pergunta errada. Todo mundo já aprendeu, né? Então, são 6 graus que avaliam a escala e a gente tem 5 que o paciente tem força. Não é isso? Que o paciente, ele esboça... inicia a contração muscular ou que ele já tem essa contração muscular de uma forma mais visível, mais consistente. Então, vai de 0 a 5, 0 é o menor e 5 vai aumentando. Em direção a 5, esse grau de força vai aumentando. Então, 0, a gente não encontra contração no músculo, aquele músculo que não tem nada de força. Grau 1 é aquele músculo que ele está iniciando as contrações, então você pede para o paciente fazer um movimento, você consegue ver a contração muscular, mas o paciente ainda não consegue realizar o movimento, tá? Ele não consegue, ele só faz o esboço da contração muscular. Mas a gente já tem contração muscular, então a gente já tem um grauzinho de força, tá? O grau 2, a gente tem o quê? Aquele músculo que você vai fazer um movimento, mas que você não consegue vencer a gravidade. Então, se eu pedir o paciente para fazer um movimento vencendo a força de gravidade, ele não faz, mas se eu pedir para ele fazer um movimento sem a força de gravidade, ele faz. No grau 3, ele vence a força de gravidade, mas não vence uma resistência. No grau 4 e 5, ele consegue vencer uma resistência no grau 4 menor e no grau 5 uma resistência máxima. E como eu avalio esse meu paciente? Sempre eu vou avaliar, o paciente chegou para mim. Se eu vejo que ele já tem algum movimento, eu já começo avaliando a partir do grau 3 de força, né? Mas se eu não consigo ver que o paciente tem movimento nenhum, vocês podem iniciar lá no grau 0, para ver se o paciente ele consegue realizar o movimento. E aí vocês vão posicionando o membro contra ou a favor da gravidade para avaliar o grau 2, o grau 3 e depois utilizando a resistência. Lembrando, se eu avalio o meu paciente, vou lá e peço para o meu paciente fazer um movimento. Estou avaliando aqui, ó, que músculo. Quando eu peço para o paciente para fazer esse movimento aqui de flexão de cotovelo, é que músculo que eu estou avaliando? Me digam aí. Vou avaliar a força, exato, de bíceps, né? Peço o meu paciente para fazer essa flexão de cotovelo. Então, vocês vão lá e vocês me pedem para fazer essa flexão de cotovelo. Eu tento, não consegui. Que grau vocês estavam me avaliando? E eu não consegui. O grau 3. É isso? Exatamente. E agora, vocês vão fazer o quê? Se eu não conseguir?
avaliar o grau 2, né? Então, vocês vão me posicionar. Geralmente, a gente coloca o membro posicionado na horizontal e volta para o grau anterior para avaliar. Então, sempre que eu coloco na horizontal o membro, eu elimino a gravidade. E aí, eu peço para ele fazer um movimento. Se vocês pediram e mesmo assim eu não consegui fazer o movimento, o que é que vocês fazem? Grau 1. Exatamente. Tá? Se ele não consegue fazer de jeito nenhum movimento, é posicionar o membro do paciente bem relaxado e ver se ele tem um esboço de contração muscular para avaliar o grau. Mas se vocês me pediram e eu fiz um movimento aqui de flexão de cotovelo, e aí? O que é que vocês vão fazer? Grau 4, né? Vou avaliar o grau 4 para ver se o grau dele é o grau 4 ou se eu fico com grau 3 mesmo de força. Não, André. Você vai avaliar o músculo que o paciente tem problema de força. Então, se o meu paciente está com fraqueza em rotadores, eu vou avaliar os rotadores, utilizando os movimentos de rotação. Se o meu paciente o problema de força dele é em abdução, tá? Ele está com comprometimento lá em supraespinhal, que é o músculo que faz a abdução, não é isso? Eu vou avaliar a força utilizando o movimento de abdução do ombro, tá? Se o meu paciente tem um comprometimento de extensão, eu vou avaliar a força utilizando o movimento de extensão. Então, lembrando, se cair lá na prova, e na prova vai ter teste de força muscular, como é que eu vou cobrar? Eu vou colocar um paciente sendo avaliado em uma determinada postura e vocês vão ver se realmente o grau de força está adequado, ou vocês vão selecionar o grau de força. Então, não precisa decorar isso, tá? Vocês não tenham que decorar, não. Vocês precisam só saber os músculos, tá? Flexão de cotovelo. Então, eu preciso ter uma ideia como é que eu faço uma flexão de cotovelo sem ser contra a gravidade, para mim saber como eu avalio o grau que eu não utilizo gravidade. E assim, vocês classificam o grau do paciente. Ok? Então, esse teste de força muscular é muita coisa, eu dei um monte de postura a vocês, mas é só vocês terem um raciocínio clínico, tá? Quando vocês verem descrito, vocês vão saber desenrolar. Quanto à goniometria. Então, na goniometria, realmente é um assunto bem extenso, não tem como a gente revisar tintim por tintim a goniometria, tá? Então, a goniometria é um método que a gente vê o quê? A amplitude de movimento. Então, não esqueçam isso. Goniometria avalia a amplitude de movimento. E eu tenho goniometria ativa, eu tenho goniometria passiva. Na goniometria ativa, o movimento ele é influenciado pelo quê? Quem lembra? Goniometria ativa, o movimento ele sofre influência de força e de coordenação, tá? Então, quando eu avalio a goniometria ativa, eu tenho um componente atuando ali também de força e de coordenação que influencia nessa goniometria. Quando eu avalio a goniometria passiva, que é o que é goniometria passiva? É eu fazer o movimento pelo indivíduo. Na ativa, é o paciente que faz o movimento sozinho, e eu vou lá com o goniômetro e vejo o movimento. E na passiva? Na passiva sou eu que faço o movimento do paciente.
Na passiva, eu vou avaliar a amplitude de movimento, mas existem algumas coisas que influenciam nessa amplitude de movimento. Então, a parte articular influencia muito na goniometria passiva, como tendão, ligamento, cápsula, tudo isso influencia muito a goniometria passiva. Ah, professor, mas por que eu tenho que saber isso? Porque, por exemplo, se o meu paciente tem uma doença articular, ele vai ter uma goniometria passiva comprometida. Por quê? Porque essa parte articular influencia na goniometria passiva. Se eu tenho um paciente que tem problema de força, ele vai ter uma alteração lá na goniometria ativa. Por quê? Porque a força influencia na goniometria ativa. Deu para vocês entenderem? Então, goniometria avalia especificamente amplitude de movimento, tá? Não vão dizer que goniometria avalia força, não. É amplitude de movimento. Só que existem algumas coisas que podem comprometer essa amplitude de movimento, podem influenciar. E aí vocês conseguem ver através da goniometria ativa e passiva. O que é a goniometria? Então, a goniometria, a parte prática, tá? Parte prática da goniometria. A gente tem um goniômetro, né? Que é um aparelho, que é uma régua, e essa régua, ela mede ângulos, tá? A régua, no meio dela, ela é composta de vários ângulos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Toda vez que eu movimento essa régua, eu aponto para um determinado ângulo, tá? Então, se eu movimentar essa régua assim, eu aponto para um ângulo de 90. Quando eu movimento ela assim, eu aponto para um ângulo de 100, 110, 120, 130, e assim a gente consegue ver essa angulação. Para mim posicionar esse goniômetro no corpo do paciente, eu vou primeiro colocar o meu paciente relaxado, e aí eu já posiciono o goniômetro, tá? Então, posicionei o goniômetro lá no corpo do paciente relaxado. O que é que eu posiciono? Eu posiciono o eixo do goniômetro, eu posiciono o braço fixo e o braço móvel, que são as partes que são constituídas o goniômetro. Então, essas três partes, elas vão estar apontando ou sobre estruturas anatômicas, que são pontos de referências. Então, paciente relaxado, eu vou lá e encontro essas estruturas, posiciono o meu goniômetro, como, por exemplo, eu vou avaliar o ombro, a flexão de ombro, tá? Que estruturas eu vou posicionar o meu goniômetro? Deitei o meu paciente completamente relaxado, eu vou lá e vou posicionar esse meu goniômetro. O eixo sobre o acrômio, o braço fixo do goniômetro no tórax do paciente, apontando para o trocante maior, e o braço móvel vai ser apontando para o epicôndilo lateral do membro superior, tá? E a partir disso, eu peço para o meu paciente agora fazer um movimento de flexão. Então, o primeiro passo é posicionar o goniômetro com o paciente relaxado. Depois disso, segundo passo, agora você vai fazer uma flexão de ombro. O paciente faz a flexão de ombro, eu vou lá e eu vou seguir o movimento de flexão de ombro dele, apontando o goniômetro para os mesmos pontos anatômicos. Então, a única parte do goniômetro que se mexe para ver
E esse movimento de flexão vai ser o braço móvel do goniômetro, ok? Então, o goniômetro vai ficar lá paradinho e o braço móvel do goniômetro acompanha o movimento de flexão do paciente. Quando o paciente fizer essa flexão, eu consigo retirar o goniômetro de perto do corpo do paciente e do jeito que o goniômetro está, eu leio a angulação. Então, lá vai ter a angulação dizendo, o paciente fez 170 graus de flexão de ombro. Então, eu vou conseguir ler. Tá? Então, é um passo a passo que a gente faz. Primeiro, posiciona nos pontos anatômicos. Agora, pede para o paciente fazer o movimento. O paciente fez o movimento. Eu movimento apenas o braço móvel do goniômetro. Sigo o movimento do paciente e depois eu retiro o goniômetro do jeito que ele ficou e eu vejo o ângulo que foi mexido o braço do paciente. Eu fiz aqui uma tabela, tá? Com os pontos fixos que a gente utiliza para essa avaliação lá do goniômetro, tá? Então, existem pontos fixos, pontos que são utilizados em ombro, em cotovelo, em antebraço e em punho, tanto para eixo, como para o braço fixo, como para o braço móvel, para facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí, esses pontos, muitas vezes, eles se coincidem. Então, a gente tem lá no membro superior, a gente tem o acrômio, a articulação glenomeral, o elétrono, a gente tem o trocante maior do fêmur, onde vai ficar agora apontando os braços, tá? A linha axilar aponta para os braços, o braço ela aponta para ela, a linha, o braço ele fica apontando para a linha mediana, ele fica paralelo ao solo, o braço móvel, que é o que se movimenta, lá no movimento de ombro, em quase todos os movimentos ele aponta o quê? Para o epicôndilo lateral. Então, esses são os pontos que a gente utiliza em goniometria. A gente tem aqui goniometria da parte de membro superior, eu tenho os pontos que eu utilizo na parte de membro inferior, tá? E eu tenho os pontos que eu utilizo na região de coluna cervical, na região de coluna lombar. Então, deu para entender mais ou menos como é que a gente faz a goniometria? A forma de fazer ela não é difícil. O que é difícil é eu pegar todos os pontos de posicionamento de um goniômetro, tá? O que é difícil é isso, os pontos de posicionamento desse goniômetro. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam como é realizado essa goniometria, tá? Então, vocês conseguiram entender a teoria da goniometria? Pronto. Então, de bônus para vocês, nessa segunda etapa, eu não vou colocar a goniometria na prova, ok? Já que é uma coisa que requer muita prática e que eu sei que vocês estão com muita dificuldade. Mas eu quero que vocês estudem a parte teórica da goniometria, tá? O que é goniometria? Para que serve goniometria? O que é goniometria ativa? O que é goniometria passiva? Eu não vou cobrar essa forma de realização da goniometria, ok? Então, vocês aprenderem
como posicionar o goniômetro, braço fixo, braço móvel, essas coisas, eu vou retirar isso da prova, tá? Presentinho para vocês aí de São João. Mas a parte teórica de entender para que é utilizada a goniometria, os objetivos, que existe um ativo e uma passiva, tá? Eu vou cobrar isso. E, para finalizar, a gente tem a marcha, tá? Então, a marcha, a gente tem um ciclo da marcha, né? Que é quando o indivíduo, a gente precisa analisar esse ciclo da marcha, que é quando o indivíduo, ele levanta o pé do chão e ele toca novamente esse pé do chão, e isso a gente também chama de passada, não é isso? A gente tem o passo, que é quando o indivíduo, ele tira o pé direito, levanta do chão e ele toca o pé esquerdo. Então, a distância entre o pé direito e o pé esquerdo, a gente chama de passada, ou de passo. A distância entre o pé direito e o pé esquerdo, a gente chama de passo. Quando este indivíduo levanta o pé direito e ele toca o pé esquerdo e toca o pé direito novamente no chão, a gente chama de passada. Ou seja, quando o mesmo pé toca 2 vezes no chão, a gente chama de passada. Tudo isso constitui esse ciclo dessa marcha. A gente precisa saber avaliar a marcha de um paciente. E esse ciclo dessa marcha, ele é dividido em 2 fases. A gente tem uma fase de apoio e uma fase de balanço. Fase de apoio é aquela fase em que o indivíduo, ele está com o membro apoiado no chão. A própria frase, o nome da fase já está dizendo, né? O pé está apoiado no chão. E a fase de balanço, o nome também já está dizendo. O membro, ele vai estar em balanço, ou seja, ele não está apoiado no chão. É quando a gente eleva o membro do solo, tá? Então, fase de apoio, a gente está com o pé encostado no chão. Fase de balanço é quando a gente levanta esse pé do chão. Essas fases, elas ainda são subdivididas em outras fases, tá? E de acordo com a literatura, a gente ainda tem 2 nomes para cada uma dessas fases. Então, a gente tem a fase de contato inicial, que é o momento que o calcanhar encosta no chão. A gente, para andar, a forma correta é pisando com o calcanhar no chão. Se eu colocar lá, indivíduo iniciou fase de contato, apoiando a planta do pé no chão, está correto? Não, né? Então, a fase do contato inicial não é apoiando a planta do pé no chão, apoiando o calcanhar no chão. E aí, ele vai apoiar esse calcanhar no chão e depois dessa fase, ele vai ter o quê? Um apoio plantar. Esse apoio plantar a gente também chama de resposta à carga. Por quê? Porque é o momento que o corpo vai reagir a essas forças do pé e do peso do corpo sobre o solo. Então, a resposta a essa carga, tá? Então, é a fase em que a gente coloca o pé, a planta do pé lá em contato com o solo. A gente tem a fase de apoio médio, que é a fase que o outro membro, ele começa a passar para frente. Então, a gente avança o corpo para frente. Então, nessa fase aqui de apoio médio, a gente avança o corpo para frente. A gente tem a fase de apoio final, ou saída de calcanhar, que é quando a gente começa agora a iniciar a retirada do pé do chão. Então, o pé, ele inicia saindo o quê? O calcanhar do chão. Da mesma forma que a gente começa a andar colocando o calcanhar no chão, a gente vai retirar esse pé do chão também, retirando o calcanhar do chão. Então, saindo dessas fases, tá? A gente vai passar para uma fase em que o pé agora ele vai estar no ar.
E aí a gente tem as fases de balanço. A gente tem um balanço inicial, que é assim que a gente retira o pé do chão, iniciou essa retirada do pé do chão, a gente tem um balanço inicial. Então, nessa fase, a gente está acelerando o membro, tá? Acelerando para quê? Para ele subir, porque a gente vai subir o membro para jogar para frente. Aí, posteriormente a essa fase, a gente vai ter o balanço médio, que é quando eu faço o quê? Eu jogo o meu membro para frente. Quando eu jogo o meu membro para frente, eu vou fazer o quê? Uma flexão máxima de joelho, uma flexão máxima aqui no meu quadril, para poder jogar a minha perna para frente. E a fase final, que é a fase balanço final, que é o momento em que agora eu vou frear o meu membro para encostar ele novamente no solo. Então, a fase de desaceleração, tá? Balanço final é o momento final em que o pé vai encostar no solo, também chamado de desaceleração, por quê? Porque é o momento que o pé ele vai desacelerar para encostar no chão. E aí, diante disso, a gente precisa entender a questão das ativações musculares, não é? Então, isso aqui é muito importante, minha gente, tá? Então, se na fase inicial, o contato inicial é o momento em que o pé toca o chão, eu vou tocar o calcanhar no chão, o calcanhar está lá com a dorsiflexão, eu vou ter ativação o quê? De que músculo? De dorsiflexores, não é isso? Então, é só vocês entenderem essas fases que vocês conseguem entender esses músculos. Eu tenho uma ativação de dorsiflexores, que é o principal, é o quê? Tibial anterior. Então, ó, nessas fases aqui de contato inicial, na fase em que o paciente ele faz o apoio sobre o pé, a gente tem uma ativação muito grande do tibial anterior, porque o pé ele está em dorsiflexão, tá? E o quadril, ele está em quê? Em flexão, tá? A gente tem uma flexão de quadril e uma extensão de joelho. Qual músculo faz flexão de quadril e extensão de joelho? Quadríceps. Então, quadríceps e tibial anterior são muito importantes para essas fases iniciais da marcha, tá? Não é difícil entender isso. Se eu vejo o meu membro com extensão de joelho, flexão de quadril, o meu pé em dorsiflexão, eu preciso saber que existem músculos que fazem isso. Então, não é complicado eu saber isso. E na fase final, quando eu começo a elevar o pé do chão, eu vou começar a tirar o pé do chão. Quem é que faz esse movimento de retirada do pé? A gente vai ter o quê agora? Que movimento do pé? Quando a gente levanta o calcanhar, que movimento é esse no pé? Quem sabe me dizer? É uma dorsiflexão? Esse movimento aqui é uma flexão plantar, não é isso? Pronto, então nesta fase em que a gente começa a retirar o pé do chão, um músculo muito importante são os músculos que fazem a flexão plantar. Então, que músculos fazem a flexão plantar? O gastrocnêmio e o sóleo. Então, o gastrocnêmio e o sóleo vão ser muito importantes nessa fase, por quê? Porque é o momento que eu comecei a fazer flexão plantar. Por isso que esses músculos, eles estão sendo ativados nesse exato momento. Comecei a elevar o meu membro do solo, tá? O que é importante eu saber aqui de músculo, quando eu começo a elevar o meu membro do solo. Assim que eu começo a elevar esse meu membro do solo, no momento em que eu retiro o pé, eu faço uma dorsiflexão, tá? Nesse momento que eu retiro o pé, porque se eu não fizesse uma dorsiflexão, meu pé iria estar encostando no chão,
Então, o pé, ele só para dorsiflexão. Então, a gente vai ter, ó, nessas fases de balanços, ativação, o quê? Dos dorsiflexores, tibial anterior, por causa dessa dorsiflexão, tá? Para não encostar, não sair ralando o pé no chão. E no quadril, o que é que vai acontecer no quadril e no joelho? A gente vai ter uma flexão de quadril. Então, lembram que a gente agora vai começar a fazer uma flexão de quadril para levantar a perna, para jogar ela para frente? Se eu começo a fazer uma flexão de quadril para jogar a perna para frente, eu preciso dos músculos que fazem flexão de quadril, tá? Para fazer esse movimento. Então, dos principais músculos que fazem isso é o ilho-psoas. Então, o ilho-psoas é um músculo muito importante nessa fase de balanço, tá? O ilho-psoas e os dorsiflexores são músculos muito importantes nessa fase de balanço, ok? Deu para entender essa relação dos músculos com a marcha? Deu, né? Pronto. Então, é só vocês tentarem entender isso, tá? A outra coisa aqui, eu falei do quadril e joelho. Quem faz flexão de joelho? Quem é que sabe aqui? Então, no momento que a gente levanta a perna, eu disse que a gente faz flexão máxima de quadril e flexão máxima de joelho. Quem faz flexão de joelho? Qual é o músculo? Que é um músculo muito importante nessa fase. Quem lembra? Isquios, exatamente. Os isquios tibiais é quem faz flexão de joelho. Então, se eu estou fazendo um movimento de flexão de joelho, são os isquios tibiais que vão puxar a perna para fazer esse movimento. Então, é só vocês verem que movimento a perna está fazendo e aí vocês vão saber que músculo está sendo ativado. Então, existem alguns músculos chaves que a gente avalia durante a marcha, que a gente precisa saber que se o paciente não estiver conseguindo fazer flexão de joelho, aqui durante a fase de balanço, muito provavelmente ele pode estar com fraqueza lá em isquios. Ele não está conseguindo fazer a flexão de joelho. Ele não está conseguindo fazer a flexão de quadril aqui. Pode ser que ele esteja com problema em ilho-psoas. Eu posso colocar, o paciente durante a fase de balanço, ele não está conseguindo fazer flexão de joelho. O que seria isso? Durante a avaliação da marcha, qual seria o provável diagnóstico? O que é que vocês me diriam? Fraqueza de isquios tibiais, não é isso? Então, o paciente está com esse músculo fraco e por isso ele não consegue fazer esse movimento. Então, é esse raciocínio durante essa avaliação da marcha que a gente precisa ter, juntando esses músculos, tá bom? Todo mundo entendeu? Pronto. Pois, alguma dúvida? Alguém ficou ainda com alguma dúvida? Oi. Avaliação funcional não vai cair? Você já falou e eu disse. Pronto. Avaliação funcional. O que é que a gente tem lá de avaliação funcional? A gente tem várias escalas, que são escalas bem longas, né? Sobre a avaliação funcional, eu quero que vocês deem uma olhada na CIF, tá? Na CIF o quê? No que a CIF preconiza. Naquela parte inicial só da teoria, tá? Que é importante, todo fisioterapeuta precisa saber disso. Que o tratamento da gente hoje em dia é voltado pela CIF. Lembram que eu falei que o médico tem a CID e o fisioterapeuta, ele tem a
CIF, não é isso? Então, a CIF está guiando muito esse tratamento, a avaliação da gente e o tratamento da gente. A gente tem uma visão mais ampla do tratamento e do que está afetando os pacientes, né? Quero que vocês deem uma olhada naquilo. Mas aquelas escalas lá, vocês não precisam decorar aquelas escalas lá, tá? Aquelas escalas são escalas que a gente utiliza e que quando a gente utiliza na avaliação do paciente, a gente utiliza com elas na mão. A gente não vai decorar aquelas escalas para aplicar em uma avaliação de um paciente. Tá ok? E eu quero que vocês venham olhar aqui nessas manchas patológicas também. Não vai dar tempo de revisar hoje, mas vocês deem uma olhada nessas manchas patológicas, tá? Mais alguma dúvida? A primeira questão que é da aula, Raíza, sobre equilíbrio. Teste de Romberg. Pois, ó, minha gente, estudem bem direitinho os conteúdos. A prova vai ser igual a outra, vai estar ótima, de boas. Todo mundo quer, todo mundo tirando 10, fechando a prova, tá? Boa sorte para vocês, tá? Boa sorte não, vocês não precisam de sorte, né? Bons estudos para vocês. E até a prova.